Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. Com a voz um pouquinho prejudicada, vocês podem ver, mas ontem gravei alguns vídeos e hoje acordei logo cedo, são 4h24 da manhã, para poder gravar um pouquinho mais para vocês. Hoje nós vamos falar sobre maledites. Antes que vocês fiquem bravos comigo, que gere uma certa polêmica, deixa seu like, inscreve no canal, deixa seu comentário aqui, me ajuda tanto a melhorar os vídeos, tá bom? Nem toda amarração é ruim. Vou começar sem ler. Foi uma história que eu acompanhei. Combinado? É uma historinhazinha de terror. Não foi nem certo uma amarração, mas vamos lá. Não quero dar minha opinião, não, porque quero deixar por conta de vocês. Tem um rapaz na cidade que ele faz manutenções. Então precisou de um encanador, eletricista, essas coisas pequenininhas. Sabe aqueles maridos de aluguel? Então, é bem ele. Só que ele tinha uma certa peculiaridade. Não, ele não virava lobisomem, uma pena, né? Ele não teve esse prazer. Ele fazia sempre as manutenções dele e ele sempre levava um souvenir, queridos. Bom, um dia ele foi fazer manutenção numa senhorinha que morava sozinha e ela estava fazendo o almoço. E ele foi fazer a manutenção no sifão da pia que estava entupida e viu que ela estava distraída e em coisa de segundos ele foi até o quarto que era próximo, abriu uma porta, abriu uma gaveta e se encantou com o anel. Ele pegou o anel, guardou, pôs no bolso e voltou a fazer o que ele estava fazendo. Terminado o serviço, ele recebeu da senhora e a senhora, antes dele sair, falou para ele assim, ó: "Vou te dar uma chance de você me devolver o que você pegou." Imagina, a senhora tá louca, a senhora tá falando que eu sou quem? Eu estou dizendo que eles me avisaram que foi você. Isso não é uma coisa simples, você pode me devolver? Eu não peguei nada, não sei o que, não sei o que, não fui eu, a senhora tá me acusando, eu vou processar a senhora, papapá. A senhora abriu a porta, ele saiu. Passado alguns dias, ele, a pedra do anel, eu não estou lendo, tá? Tô contando porque eu escutei ontem essa história e eu tô acompanhando ela. A pedra do anel era transparente, era a coisa mais linda. Ele saiu do apartamento, foi lá pra fora, a pedra ficou preta. Não tem importância, ele viu que era um anel muito bom, era de ouro maciço. Ele ligou para uma pessoa, a pessoa receptou a peça e assim a pessoa passou para frente. Passado alguns dias, a senhorinha chamou de novo e ele falou: "Ah, pô, né? Mais serviço, mais dinheiro eu vou ganhar." Assim que chegou, ele viu a senhorinha falou: "Olha, eu não estou brincando. Aquilo que você pegou é de família. Eu sou a 13ª geração que está com aquele objeto, então eu preciso que você me devolva." Com certeza, mais uma vez, ele negou. Chegou lá e a mulher sempre calma, e ele se desesperando, que ele não pegou, não foi ele, blá, blá, blá. E a mulher calma, plena, olhando para ele. "Como você pode me acusar?" Eu falei: "Mas eles me disseram que foi você. Me disseram até a hora que foi." "Eles quem?" "Os espíritos." Ela respondeu. Ele, claro que ele estava começando a ficar desconfortável, óbvio, né? Tá sendo acusado de uma coisa que fez não é fácil. Enfim, ele negou e ele já estava indo embora quando ela falou: "Olha, eu vou te dar a última chance, preste bem atenção. Ligue para a pessoa que você vendeu e me devolva. Eu preciso daquilo comigo, senão o equilíbrio não está feito." "Ah, fala para eles que eles são um bando de folgados, que não sei o que, não sei o que, e eles não podem fazer nada." Viraram as costas, virou as costas
Chamou o elevador, a senhora deu tempo de falar para ele no corredor. Então, a partir de agora, você é um amaldiçoado. Você vai ver todos os que você roubou, inclusive os que fazem você roubar, até você me devolver o meu anel. Ele sentiu um arrepio, um desconforto, mas não tem importância. Ele foi embora. Já tinha falado que não, ele não ia voltar atrás. Assim que ele deitou para dormir naquela noite, ele começou a ver lobisomens. Depois começou a ver coisas que se arrastam, coisas que encostam nele, ele teve paralisias do sono, ele passou muito mal. E ontem, quando ele me contou, fazia 15 dias que ele não dormia. Ele já ligou para a pessoa que ele vendeu e a pessoa que ele vendeu já passou para frente. Ou seja, ele não tem mais acesso ao artefato. Ele está procurando igual um louco para devolver para a senhora. O que eu falo? Bom, não se pega as coisas dos outros, né? Principalmente quando você não sabe a procedência. A minha família tem bastante coisinhas desse tipo, do tipo que você não pode nem encostar. É por isso que a gente deixa tudo guardadinho. Ah, vou assaltar. Não faça isso. Não perde seu tempo. Seja o que for pego de nós, vai voltar para nós. É, tenso. Isso foi uma maldição. Agora vocês me falam, ela estava certa? Ela estava errada? Deixa aqui nos comentários, eu quero acompanhar, tá bom? Então vamos lá, agora de relato. Fui amarrada e só depois despertei. Oi, contadora. Eu não sei se pode, por onde começar, mas eu preciso contar o que eu vivi. Se alguém estiver passando pelo mesmo mal, talvez encontre aqui um alerta. Pode me chamar de Ana. Esse não é meu nome verdadeiro, mas é o que eu escolhi para me proteger. Moro no interior de Minas, uma cidadezinha pacata, onde todo mundo se conhece. Por fora, minha vida parece muito normal. Casei cedo, tenho um filho, trabalho no salão de beleza. Mas por dentro, eu vivi aprisionada por quase 15 anos. E hoje eu sei por quê. Eu fui amarrada. Tudo começou quando conheci o Eduardo, nome fictício. Ele era bonito, simpático, um pouco mais velho. Trabalhava numa madeireira aqui na cidade e sempre dava um jeito para passar aqui no salão para conversar comigo. No começo, eu nem dava bola. Não tinha interesse, mas com o tempo algo começou estranho, algo começou a acontecer. Eu pensava nele sem querer, sonhava com ele, sentia saudades dele, sem nunca ter tido nada. Comecei a achar que era destino, que era amor. Aqueles amor para sempre? Então, meus sentimentos mudaram rápido, de uma hora para outra, e de uma forma que até hoje eu não sei explicar. A gente começou a namorar e em poucos meses ele me pediu em casamento. Eu achei tudo rápido demais, mas alguma coisa dentro de mim que eu não podia perder aquela chance. Era como se fosse uma força que me puxasse para ele, como se minha vontade não fosse completamente minha. Depois do casamento, tudo mudou. Eduardo ficou possessivo, não queria mais que eu trabalhasse, me controlava, implicava com minhas roupas, desconfiava até das conversas com as minhas amigas. E o pior, eu não conseguia sair disso. Algo me prendia a ele, como correntes invisíveis. Quando eu pensava em ir embora, meu corpo travava, eu chorava, passava mal, tinha crises de ansiedade. Era como se algo me sufocasse. Não conseguia dormir, e mesmo assim, todas as noites eu sonhava com ele. Comigo voltando para ele, com a gente juntos, sorrindo, mas tinha algo falso nesses sonhos, sabe? Algo que não batia com a realidade. Comecei a emagrecer,
a adoecer, a sentir que estava enlouquecendo. E foi aí que a ficha começou a cair. Um dia, a Dona Maria, uma senhora que cortava cabelo comigo no salão, me chamou de canto. Disse que eu estava apagada, sem brilho, e que tinha alguma coisa errada comigo. Disse que eu precisava me limpar. Aquilo me assustou. Ela me levou para uma benzedeira da região, uma mulher chamada Jandira, com uns olhos claros que pareciam ver tudo. Quando entrei na casa dela, ela me olhou e disse: Alguém te prendeu com coisa feita, menina. Você não ama ele. Ele te tem amarra. Ele te tem amarra. Eu gelei. Ela acendeu velas, fez umas rezas, jogou um baralho diferente, antigo, todo gasto. As cartas mostravam um homem dominador, uma mulher em cativeiro e uma linha preta cortando o meio da vida dela. Jandira falou que aquela amarração foi feita com coisa pesada, que envolvia cemitério, vela preta e até sangue. Fiquei sem chão. Lembrei de uma noite, meses antes do casamento, em que Eduardo me deu um anel estranho, com uma pedra escura. Disse que era da família. Usei durante muito tempo. Só depois descobri que aquele anel tinha sido enterrado num ritual e que era parte de uma amarração. Jandira tentou me ajudar. Fizemos vários banhos, rezas, defumações. Ela me mandou enterrar o anel num cruzamento longe da casa e pedir proteção a São Miguel, mas não foi fácil. Eduardo parecia sentir tudo, ficava agressivo, com palavras duras, fazia chantagens emocionais. Até meu filho, na época com 8 anos, dizia que sonhava com um homem de olhos vermelhos, que não deixava a mamãe ir embora. Os dias viraram uma luta espiritual. Eu queria sair, mas a energia me puxava de volta. Era como nadar contra a correnteza. Um dia, depois de um banho forte com arruda, guiné e sal grosso, eu desmaiei no banheiro. Fiquei desacordada por quase 2 horas. Quando acordei, parecia outra pessoa, lúcida. A névoa tinha dissipado. Foi quando tomei a decisão definitiva. Fui embora de casa no dia seguinte. Levei o essencial. Eduardo surtou. Tentou me convencer, implorou, chorou. Mas eu sabia que era um choro fingido. Era só mais uma camada da amarração. Fui para a casa da minha mãe. Passei dias me recuperando. Eduardo tentou me encontrar. Mandava mensagens, disse que ia me desviver. Mas eu resisti. Fui firme. Continuei fazendo as limpezas com a Jandira por 3 meses. Aos poucos fui voltando a mim. E só então que eu percebi o quanto tinha perdido de mim mesma. Hoje, anos depois, estou bem. Criei meu filho, voltei a sorrir. Ainda tenho pesadelos, ainda sonho com aquele homem de olhos vermelhos. Mesmo que meu filho via, ainda assusto quando ouço o nome de Eduardo. Não sei o que aconteceu com ele. Ouço os boatos, dizem que ele tentou amarrar outra mulher. Dizem que agora ele vive doente, sozinho, com problemas médicos que ninguém explica. Eu conto essa história para alertar. A amarração existe sim, pode parecer fantasia, mas é real. E o pior, quem faz, se faz pro mal, também paga. Mas quem sofre, sofre calado, preso numa ilusão que consome tudo. Se alguém aí está vivendo algo parecido, procure ajuda, peça luz e acredite que é possível quebrar. Mas é preciso coragem, muita coragem. Fiquem com Deus. Obrigado, Ana. Ana, obrigada pelo seu relato, viu? Chegou ontem esse relato e ela falou: Nossa, tomara que não demore para postar, tá aqui. Vamos de mais relatos?
Esse aqui eu vou ler sem corrigir, tá? Não passou por edição nenhuma. Relato: um adoçamento para nunca mais desgrudar. Oi, contadora, meu nome é Joaquim. E se você permitir, eu queria contar a minha história. Joaquim, seja bem-vindo. Vocês todos, o canal é para vocês. A minha história é diferente de que a senhora costuma receber. Não tem terror, não tem lobisomem, não tem arrependimento. Muito pelo contrário. O que eu vivi foi bonito e até hoje me emociona só de lembrar. Eu sou uma cidadezinha do sertão baiano, terra quente, mas de coração quente também. E foi lá que, com 17 anos, me apaixonei pela primeira vez. O nome dela é Luísa. Luísa, a contadora. Até hoje eu respiro quando falo o nome dela. Sinto borboletas na barriga. Ela era filha do dono da mercearia, estudiosa, cabelo preto escorrido, sorriso tímido. Eu era só o filho do seu Pedro, vaqueiro da fazenda da esquina. Tinha mão grossa de pegar no cabo da enxada e um violão meio velho que me acompanhava desde os 13 anos. Conheci Luísa numa quermesse de Santo Antônio. Estava tocando modinha no coreto e ela apareceu com um vestido azul claro, cheio de florzinha branca. Ela sorriu para mim, meu coração deu um pulo que até hoje eu não sei explicar. Me apaixonei ali, pela primeira vez. Mas ela nem deu muita trela não, viu? Foi educada, doce, mas distante. Menina moça. Como se eu não fosse o mundo dela. Eu tentei de tudo. Flores do mato, serenata, carta com poesia. Nada. Ela agradecia, mas não se aproximava. E eu fui ficando cabisbaixo. Foi aí que a dona Sinhá, minha vizinha, reparou. Mulher antiga, sabia de ervas e do segredo dos mundos. Me chamou no portão e disse: tá com cara de que perdeu o rumo. É mulher? Eu nem disfarcei. Contei tudo. Dona Sinhá riu com os olhos e me perguntou se eu queria um empurrãozinho de leve. Disse que não ia forçar a vontade de ninguém, só adoçar o sentimento. Abrir o coração dela para me enxergar com olhos de ternura. Na hora aceitei. Fizemos tudo com respeito. Nada de cemitério, vela preta. Era coisa boa, de amor limpo, um adoçamento, como ela chamou. Foi simples. Não vou dar muitos detalhes, porque não é legal vocês fazerem sozinhos em casa. Mas basicamente um potinho de mel, pétalas de rosa, um papelzinho com o nome escrito e 3 fios de cabelo, que foi a pior parte. Como conseguir isso da pessoa amada, sendo uma pessoa inatingível? Colocamos uma vela branca acesa, rezamos pro anjo da guarda dela e deixamos o potinho escondido atrás da imagem de Santo Antônio, aqui, na casa da Sinhá, da dona Sinhá. Ela disse: agora, menino, deixa o destino trabalhar. Se for para ser, vai ser. E, ouvintes, foi. Na semana seguinte, Luísa começou a mudar. Me olhava diferente. Um dia veio sentar perto de mim na praça. Pediu para ouvir uma música. Depois começou a puxar conversa e, de repente, estávamos rindo juntos. Era como se ela tivesse aberto uma porta dentro dela e me deixado entrar. 3 meses depois, foi ela quem me chamou para dançar na festa do padroeiro. 1 ano depois estávamos noivos. Hoje, contadora, eu e Luísa temos 40 anos de casados, criamos 2 filhos, temos netos, e ela ainda me pede para tocar violão no final da tarde. Eu, claro, toco sempre aquela música da quermesse.
aquela que tocava no dia que a vi pela primeira vez. Nunca contei isso para ela. Disse que atossei o coração dela com mel? Não, jamais, nunca contei. Mas sabe, eu acho que ela sempre soube. Porque às vezes, quando fala do passado, ela sorri e diz: Você entrou no meu coração devagarzinho, como quem já sabia o caminho. Eu acredito que o amor tem sua própria força, que o adoçamento só deu um empurrãozinho onde já havia semente. Não foi para prender, para dominar, para fazer mal. Foi só para abrir espaço onde o medo morava. E hoje, quando olho para Luísa preparando o café, com aquele mesmo sorriso tímido de antes, eu agradeço. Agradeço o destino, agradeço a Dona Sinhá e ao amor, que quando é verdadeiro, não precisa de grilhões, só de cuidado. Se alguém ouvir minha história, que guarde isso. Magia existe, sim, mas o que sustenta é o amor. É o dia a dia, é o respeito e o querer bem. Obrigada por me ouvir, contadora. Joaquim. Que história linda! Adorei. Adorei por ter repartido. Obrigada por ter repartido conosco. Vamos de mais uma? O e-mail está assim, ó. Eu amarrei, mas foi para salvar. Vamos lá. Boa noite, contadora. Meu nome é Samara e sim, eu fiz uma amarração. Sei que tem gente que vai me julgar. Sei que vão dizer que o amor se conquista com o tempo, com paciência, com gentileza. Mas hoje, com o coração limpo e a consciência tranquila, eu afirmo: se não tivesse feito, ele talvez nem estivesse vivo. Meu Deus. Essa é a história de como eu tirei um homem da escuridão, mesmo que para isso eu tenha recorrido ao oculto. Tudo começou há 5 anos atrás, quando eu conheci Daniel. Ele era gerente de uma loja de peças automotivas aqui na minha cidade. Eu fui lá comprar um item para o carro do meu pai e ele me atendeu, educado, calmo, com aquele jeito de quem já carrega muito peso nos ombros. Fiquei encantada de cara. Não por aparência ou charme, mas pela tristeza que ele carregava nos olhos. Algo nele me chamou, me puxou. Era como se eu tivesse que fazer muita coisa, como se o universo tivesse me colocado ali por algum motivo. Bom, voltava sempre na loja, inventava assunto, até que eu consegui puxar a conversa mais pessoal. Ele me contou, aos poucos, que era casado, que tinha uma filha pequena, que também contou que não era feliz, que tinha um relacionamento abusivo, que a mulher o humilhava, o agredia com palavras todos os dias. Disse que já tinha tentado sair várias vezes, mas era ameaçado com a guarda da filha e mais, ele tinha medo, medo de ser destruído, de perder tudo, de ser caluniado. E eu vi aquilo corroendo ele. Um homem bom, sufocado, sem reação. Comecei a sonhar com ele, as imagens na minha cabeça antes de dormir. E foi uma dessas noites, enquanto eu chorava, eu pedi em voz alta: Me mostra o que eu posso fazer. Se for da vontade dele, se for destino, me dá um caminho, Senhor. E o caminho veio. Minha madrinha, Dona Aparecida, é benzedeira. Conhece os caminhos da espiritualidade, do povo cigano, das entidades de luz e da força da terra. Contei para ela e ela disse: Samara, isso que você sente é missão, mas se for para entrar nesse campo, tem que ir com fé limpa. Isso não é para prender, é para libertar. Ela me ensinou um adoçamento com vela rosa, mel, canela e o nome dele escrito, enfim, sem detalhes, por favor, Samara. Fiz com o coração aberto, pedindo que ele enxergasse o amor
que ele podia dar, que tivesse força para sair dali, que tivesse coragem. Depois disso tudo, as coisas começaram a acontecer. 2 semanas depois, Daniel apareceu no portão da minha casa, disse que tinha pedido a separação, que estava esgotado, que não aguentava mais viver com medo. Estava machucado, com várias marcas visíveis no braço. Eu o abracei e chorei. Ele se afastou da ex, arrumou um lugar para morar. Eu ajudei como pude. No começo, ele desconfiava de tudo, achava que não merecia carinho, que eu ia tratá-lo como ela fazia. Mas aos poucos foi desarmando o coração. Nos aproximamos com calma, sem pressão. Eu nunca falei de amarração. Eu nunca cobrei nada. Só estive ao lado dele como uma amiga que amava em silêncio. Depois de alguns meses, ele foi. Foi ele quem me chamou para sair. Disse que nunca tinha sido olhado daquele jeito. Disse que, pela primeira vez, se sentia homem de novo. Visto, querido, escolhido. Hoje estamos juntos há 4 anos. Ele é outro homem. Se trata, se cuida, cuida de mim e da filha, que hoje me chama de tia, me dá abraços do tamanho do mundo. Ele nunca mais olhou para trás. E eu não me arrependo. Se foi amarração, foi. Feita com amor, com fé, com a intenção de curar, não de dominar. O que prendeu ele a mim foi a transformação. E isso, contadora, não tem feitiço que force. Tem quem use amarração para destruir, mas eu usei para reconstruir. E se pudesse voltar ao tempo, faria tudo de novo. Foi ali que dois destinos quebrados se encontraram e decidiram recomeçar. Obrigado por me ouvirem e essa é minha história e é real. Samara. Samara, adorei. Gostei demais. Obrigado, viu? Muito inteligente de sua parte. Usar para ajudar. Que Deus abençoe grandemente a união de vocês. Vamos lá. Mais um relato. Do tipo que a gente gosta. Contadora. Eu amarrei e amarrei para me livrar. Como assim? Vamos lá, contadora. Olá. Meu nome é Juliana e eu vou contar uma história que poucas pessoas acreditariam se não tivesse vivido junto comigo. Eu trabalho no escritório de advocacia há 7 anos. Sempre fui discreta, centrada, daquelas que não gostam de confusão. Mas nem sempre a gente escolhe o tipo de energia que cruza nosso caminho. Meu chefe, vamos chamá-los de Carlos, sempre foi um homem respeitado por todos. Era casado, pai de 2 filhos, conhecido na cidade, mas por trás da fama profissional sério, ele escondia um comportamento sujo, principalmente com as mulheres que trabalhavam ali. No começo, achei que era só comigo. Olhares insistentes, comentários disfarçados de elogio, piadinhas constrangedoras. Mas com o tempo começou a passar dos limites. Ele encostava o braço, me puxava para conversas sem necessidade, elogiava em minha roupa em tom errado. Até na hora do almoço, ele aparecia do nada e sentava do meu lado. Um dia, eu fui tirar cópia na impressora no andar de cima, onde quase ninguém ia, e dei de cara com ele lá, me esperando. Tentou se aproximar, me trancou entre a máquina e a parede e sussurrou coisas nojentas no meu ouvido. Tive que empurrá-lo e sair. Cheguei em casa tremendo, fui conversar com as minhas colegas discretamente. Foi aí que veio o baque. Todas já tinham passado por situações parecidas. Algumas calavam, outras pediam, outras tinham pedido de transferência. E uma delas já havia até pedido demissão, por não aguentar mais esse tipo de jogo. E ninguém fazia nada, porque ele era o dono do jogo.
Foi então que eu decidi. Se a justiça dos homens não nos ajudavam, talvez a justiça espiritual ajudasse. Lembrei da minha tia-avó que sempre dizia: quando alguém te persegue sem motivo, você tem o direito de se proteger e o universo vai entender. Fui até uma mulher conhecida aqui na cidade que trabalha com amarração, com adoçamento, afastamento e limpeza energética. Contei tudo, com lágrimas nos olhos. Ela me ouviu com calma e disse: o que vamos fazer aqui é justiça, menina. Ele vai preso à própria escolha. Vai olhar para a esposa como se ela fosse a única pessoa do mundo. E você vai respirar em paz. Fizemos a amarração numa sexta-feira à noite. Usamos algumas coisas que eu não vou falar aqui. As pessoas estão escrevendo para o canal exatamente como é feito. A minha intenção não é vocês fazerem em casa, por favor. É como se fosse uma automedicação. A gente primeiro procura um médico, né? Mas quando... Vamos seguir. Ela pediu em silêncio, concentração e um pedido sincero de libertação. Na semana seguinte, algo mudou. Ele começou a chegar atrasado, passava pelos corredores e nem olhava mais para mais ninguém, não fazia piada, não tocava mais no assunto de nenhuma mulher. Voltou a usar a aliança que ele antes tirava ao entrar no escritório e até mandar flores para a esposa, coisa que, segundo ele mesmo dizia, nunca fazia. O ambiente melhorou. A leveza voltou. Era como se as nuvens tivessem dissipado. Mas com toda amarração, ela tem tempo. Cerca de um ano depois, ele começou a voltar aos velhos hábitos. Primeiro com olhares, depois com conversinhas fiadas. As mulheres começaram a ficar tensas de novo. Uma delas, nova no escritório, já estava sendo alvo. Foi aí que eu não esperei. Voltei à espiritualidade, refizemos o trabalho. Mas dessa vez fiz diferente. Levei junto o nome de todas as mulheres do escritório, pedindo proteção. Ela fez um ritual maior, com ervas, orações, mais uma descrição do que ela fez. Desde então, ele não só se afastou de qualquer comportamento inadequado, como parece ter mudado de verdade. Vive postando fotos com a esposa, que é linda, por sinal, virou quase um marido exemplar. No trabalho, passou a falar de metas, produtividades e reuniões e nunca mais encostou em ninguém. Hoje, eu sei que eu fiz foi um, foi por todas nós, foi um propósito para todas nós. Não foi vingança, mas proteção. E se fosse preciso, faria de novo. Porque às vezes, quando a gente não tem saída, a espiritualidade mostra uma porta. Obrigada por me ouvir, contadora. Essa é minha história e agora, enfim, posso trabalhar em paz. Juliana. Muito inteligente da sua parte, Juliana. É engraçado quando as pessoas falam em amarração, a primeira coisa que passa pela cabeça é: ah, eu gostei do João, vou amarrar o João. Não, às vezes a gente pode fazer para melhorar também. Hoje tá bem especial os contos, né? Olha só, uma pessoa fez para tirar uma outra da depressão, outra fez para voltar para a esposa. Adorei, tô muito feliz com vocês, é isso mesmo. Vamos ver aqui, olhar a caixa só um minutinho. Enquanto. Olha a voz, desculpa. Nossa, ficou horrível a voz. Enquanto eu tô procurando aqui no e-mail mais um, eu quero contar para vocês o que aconteceu ontem. Estava em consulta e a consulente me disse que estava insatisfeita com o relacionamento dela. Bom, as minhas cartas diziam que ela não tinha relacionamento. E ela disse que ela estava insatisfeita porque ela precisava de uma pessoa para fazer magia com o rapaz.
Bom, eu sentei na cadeira e olhei para ela e disse: Me conta tudo. Tem muita coisa aí que você tá me escondendo. Ela disse para mim que ela começou a ter um relacionamento com o rapaz e o rapaz era muito gente boa, fazia tudo por ela. Ela não estava acostumada a receber não. Então, sempre era sim para ela. Todo mundo falava sempre sim para ela. Realmente ela é uma fofa, tá, gente? Até eu falei sim para ela, automático. Enfim, ela não estava acostumada a receber não como resposta. Então, vamos colocar ele. Não, vamos seguir sem nome mesmo. Aí ele começou a namorar com ela. Um dia ele teve que fazer um curso até mais tarde, porque ele sempre falou pra ela: Olha, eu ganho pouco. Pra te manter, pra manter o ritmo que você gosta, eu preciso ganhar mais. Então eu preciso fazer mais cursos, ok? Ok. Então ele passou um final de semana fazendo cursos, se comunicando com ela e tudo mais, fazendo cursos. Ela não gostou. Ela achou que ela tinha que receber mais atenção do que ele estava dando. Então o que que ela fez? Ela foi lá e traiu ele. Ele descobriu. Ele descobriu. Ela traiu por carência, segundo ela, e ele descobriu que ela traiu ele. E ele largou. Mas continuou conversando, porque ele é assim. Só que ele não deu esperança de que ia voltar. Foi então que ela disse: Ai, peraí, você não vai voltar? Então você não vai ser meu, você não vai ser de mais ninguém. Ela falando pra mim. Então ela foi na internet e olhou uma receitinha de como acabar com a vida de uma pessoa. Exatamente, vocês não estão ouvindo errado. E ela fez, só pra vocês, só pra resumir, ela enterrou o nome dele dentro de um caixão. Só que em vez de pegar nele, pegou nela. Vocês sabem explicar por quê? Ele não teve intenção nenhuma, em momento nenhum, de fazer mal pra ela. Ele fez de tudo por ela. Então, ele não falhou com a intenção dela. Já ela falhou várias vezes com ele, né? Falhou quando ela deveria apoiar ele, afinal de contas ele estava fazendo isso pelo casal. Falhou quando ele decidiu não ficar mais, ela traiu ele, né? Quando ele, enfim. Só que ela não entende isso. E hoje ela sofre as consequências. Assim que ela fez isso, no dia seguinte a cachorrinha dela morreu. Passou que mais uma semana ela perdeu o emprego. Ela começou a ver vultos pela casa. E de um jeito que as minhas cartas jogando para ela começaram a ficar confusas. Chegou um momento que eu comecei a ver vidas que não são a delas. Eu falei: para. Vamos ver o que a gente pode fazer para desfazer o que você fez. Porque não é fácil, né? Então ela quis amarrar do jeito dela ele, quis que tudo acontecesse de mal com ele e não foi isso que aconteceu. Voltou para ela. Por isso que quando as pessoas falam: Ah, ela já só pegou uma vela, fez não sei o que. Não, cuidado. Sou cigana, a minha linhagem é muito grande e velas é só quando acaba a energia e que você tem que usar alguma coisa. Só para isso vela existe, tá? Ah, mas eu acendi a vela em nome. Por favor, as pessoas líderes do meu clã que acende vela tem que estar preparada, tem que estar autorizada a acender vela. Vela é muito sério. Não se acende vela em casa. Ai, eu sou devota de Nossa Senhora. Eu também. Mas a minha Nossa Senhora não recebe vela. Aqui da minha casa, não. Tá bom? Combinado? Ah, não, então eu vou lá no cruzeiro acender vela. Cruzeiro? No cemitério? Gente, por favor. Quem quiser acender uma vela, eu indico uma pessoa que faz isso. Ela tem um lugar preparado para fazer isso. E ajuda muito. Então não acendem vela em casa. Primeiro, o risco de pegar fogo. Já aconteceu aqui com clientes minhas. Segundo, vamos voltar à história, né? Não se acende vela. Nem sempre só uma pessoa no universo que passou pro lado de lá precisa de oração. Às vezes mais de uma. Voltando à história. Depois eu recebo uns dislikes lá, não sei porquê, né?
Tem mais uma assim. Tá escrito aqui, ó. O amor que eu amarrei, mas era meu desde o começo. Ó, oi contadora. Hoje vou contar a história. Uma história diferente das outras. Não tem perseguição, não tem maldade, não tem dor de imediato. Mas tem aquele tipo de sofrimentos que só quem amou em silêncio vai entender. Vamos chamá-lo de Davi. E eu, pode chamar de Lorena. Quando eu estava no meio do ensino médio, ainda muito menina, tive a sorte ou o destino de cair na sala de orientação de Davi. Ele era professor novo de história e também orientava os grupos de projeto social da escola. Jovem, inteligente, tinha aquele olhar profundo, mas ao mesmo tempo calmo. E o sorriso dele parecia saber de algo que ninguém mais sabia. Aos poucos me aproximei, não com intenções. Era só uma adolescente tentando entender o mundo. Mas meu coração, sem me consultar, começou a bater diferente. Comecei a ir mais cedo para a escola, só para esbarrar com ele. Fazia perguntas que eu mesmo sabia responder, só para ouvir a explicação. Guardava bilhetes dos eventos que ele organizava. E toda vez que ele me elogiava em público, muito bem, Lorena, eu sentia como se eu ganhasse um troféu invisível. Mas nunca passou disso. Eu era só uma aluna e ele, muito gentil, sempre me manteve distância respeitosa. Bom, me formei, segui minha vida, entrei na faculdade de Direito, mas eu nunca o esqueci. Nenhum namorado conseguia ocupar o espaço que um dia Davi plantou no meu peito. Os anos se passaram, me tornei promotora, tinha um departamento, minha vida estável, mas meu coração ainda guardava aquele nome. Até que um dia, numa audiência pública sobre educação, lá estava ele, Davi, mais maduro, cabelos começando a ficar grisalhos, mas o mesmo sorriso calmo. Meu coração acelerou, como se eu tivesse 17 anos outra vez. Conversei com ele após o evento, descobri que ele ainda estava solteiro. Tinha tentado alguns relacionamentos, mas dizia que ninguém ficava. Eram conexões frias, interesses vazios. Disse que escolheu ficar só, por não encontrar mais autenticidade. Falamos sobre a vida, demos risadas, trocamos contatos e nos seguimos. Ele curtia minhas fotos e eu curtia as dele. Conversávamos por mensagem vez ou outra. Mas sabe aquele sentimento de algo ainda não está no tempo certo? Era isso. Segui minha vida, ele seguiu a dele. Os anos se passaram mais uma vez. Até que o reencontro aconteceu de novo. Desta vez, em uma palestra na universidade onde ele lecionava agora. Eu fui convidada a falar sobre justiça e ele era o mediador. Quando nossos olhos se cruzaram, algo diferente aconteceu. Após o evento, jantamos, conversamos mais abertamente e foi aí que ele me confessou. Tô tentando sair de um relacionamento, Lorena. Ela me manipula, controla minha vida, mexe com minha autoestima. Mas eu não consigo sair. Toda vez que eu tento, ela ameaça, chora, faz drama. Meu coração apertou. Ele, que sempre foi tão firme, estava preso num relacionamento tóxico. Vi nos olhos dele um pedido de ajuda que ele não dizia em voz alta. E naquele momento, uma certeza nasceu em meu coração. Ele não merecia aquilo. E eu o amava. Foi aí que procurei uma espiritualista. Não para destruir nada nem ninguém, mas para ajudá-lo a sair daquela prisão emocional. E, quem sabe, abrir os caminhos para algo que sentia que sempre foi nosso.
Expliquei tudo a ela, ela me olhou com carinho e disse: o amor verdadeiro se reconhece nas almas. O que vamos fazer aqui não é tomar o que não é seu, é devolver dele a ele o caminho de onde nunca deveria ter saído. Fizemos um trabalho de amarração. Ela descreveu o trabalho aqui, eu vou pular, tá? Era um ritual de vínculo afetivo de reencontro de almas. E eu pedi, se for para ser feliz comigo, que o universo permita que, acima de tudo, ele seja livre do que o machuca. Em menos de um mês, ele terminou o relacionamento. Mandou uma mensagem dizendo se sentia leve, como se tivesse escapado de uma prisão, que tinha sonhado comigo 2 noites, que sentia a falta da minha voz. Nos encontramos no parque, sentamos à sombra de uma árvore. Ele segurou a minha mão e disse: sempre soube que tinha algo diferente em você. Desde a escola. Fiquei sem ar. Começamos a nos encontrar, aos poucos, com cuidado, com respeito, com quem pisa em solo sagrado. E hoje estamos juntos. Não foi só amor de juventude, foi um amor que nasceu certo, mas floresceu quando era a hora. A amarração que fiz não tirou o livre-arbítrio dele, apenas liberou para enxergar com o coração aberto. Hoje ele me chama de destino. Eu sorrio porque sei que o universo fez apenas a justiça. E para quem pergunta se me arrependo de ter feito isso, eu digo: só quem ama de verdade entende o que é querer alguém livre. Obrigado, contadora, por deixar que eu compartilhe a minha história. E se puder voltar no tempo, faria tudo igual. Lorena. Ai, que gracinha, Lorena. Adorei sua história. Muito linda. Parabéns. Vamos lá, uma pausinha pro café. A voz não tá ajudando hoje, né? Desculpa, pessoal. Tô fazendo o meu melhor, tá? Tem mais um relato. Amei, mas não era amor. Era armadilha. Vixe. Contadora, essa é uma história de amor. Mas não aquele amor que esquece. Perdão. Não aquele amor que aquece. É daqueles que cegam, que faz a gente esquecer de quem é, de onde veio, de quem precisa de nós. Vamos chamar de Marina, viúva com 3 filhos, a mais velha com 12, o caçula com 4. Trabalhadora, vendia bolos, fazia marmitas, atendia por aplicativo delivery. Nunca deixou de faltar nada, mas faltava algo dentro dela, faltava colo. Depois que o marido morreu em um acidente de moto, Marina se enterrou nos filhos. Foram anos sem pensar em outro homem, sem sair, sem olhar no espelho com desejo. Só dor, só cansaço, só silêncio. Até que um dia, numa ida ao mercado, ela cruzou com Lucas. 20 e poucos anos, sorrisos largos, simpático. Ajudou a pegar uma bandeja que ela derrubou, puxou conversa e foi assim, entre frutas vermelhas, entre frutas e verduras, que Marina sentiu o coração bater diferente. Nos dias seguintes, ele apareceu de novo no mercado. Coincidência? Talvez. Depois, na padaria, no ponto de ônibus, começaram a conversar mais, trocar mensagens, até que ela, tímida, se permitiu sorrir. Lucas dizia que a achava linda, que gostava de mulheres maduras, que ela era uma guerreira, diferente das meninas vazias que ele conhecia. Marina, cansada de tanta solidão, caiu na conversa. Achava que finalmente o universo estava lhe dando algo bom. Começaram a sair. Ele passou a dormir na casa dela. Os filhos estranharam, mas ela pedia paciência. A mamãe também precisa ser feliz, né? Mas a felicidade durou pouco. Em menos de 2 meses, Lucas começou a mudar. Não gostava que ela saísse com as amigas. Dizia que os filhos atrapalhavam o relacionamento. Sugeriu que ela colocasse
Sugeriu que ela colocasse os três na escola em tempo integral, com reforço à tarde e curso de final de semana. Tudo para ter mais tempo com ele. Ela começou a se sentir sufocada. Os filhos estavam mais quietos, tristes, sentindo a ausência da mãe, que antes fazia lanche da tarde e ouvia as histórias antes de dormir. Marina, confusa, achava que só precisava se ajustar. Queria fazer o certo. Mais um dia, ao chegar em casa mais cedo, ela ouviu Lucas no telefone. Ele dizia: Já já ela está doida por mim. Vai botar tudo no meu nome. Já tem até dinheiro guardado para abrir o negócio que eu te falei. Marina congelou. O coração apertou. Ela não era armada. Era uma presa, um alvo. Não disse nada naquela noite, mas no dia seguinte foi atrás de uma amiga antiga que trabalhava com benzimentos. Contou tudo, chorou. A amiga a levou até uma mulher que, segundo ela, via além que os olhos mostravam. A espiritualista olhou para Marina e disse: Ele te amarrou, fez um feitiço de sedução. Nesses modernos da internet, fez para você se esquecer dos seus filhos e se entregar a ele. Mas você é mãe, amor de mãe vence qualquer encantamento. Marina tremeu, sentiu tudo o que fazia sentido. Aquele cansaço extremo, a sensação de culpa quando olhava para os filhos, a obsessão por ele. Tudo agora fazia sentido. Era tudo obra de um feitiço. A espiritualista fez o que chamou de trabalho de quebra e reversão com proteção. Desfez o encantamento com ervas, defumação e um ritual, com sal e carvão, e fez uma ração de justiça. Se ele te ama de verdade, que fique, mas que o mal que ele fez volte para ele, e que você tenha paz de volta. Na mesma semana, Lucas começou a se irritar com tudo. Disse que não se sentia mais tão ligado a ela, que as coisas tinham esfriado e de repente ele desapareceu. Bloqueou ela em tudo, foi embora como quem nunca esteve. Marina chorou, não por ele, mas por ter sido enganada, por ter se enganado tanto com alguém e depois disso ter se reencontrado. Ela voltou a ser quem ela era. Cozinhava com os filhos, deixava com caçula no colo, começou a se amar de novo. E, como num presente do destino, meses depois, um antigo colega de igreja, viúvo como ela, começou a se aproximar. Gentil, educado, cuidadoso com os filhos dela. Hoje, estão juntos, um amor calmo, sem pressa, sem possessão. Marina aprendeu. Amor não é grito nem controle. Amor é liberdade e respeito. E se precisa de um feitiço para ficar com alguém, que seja para abrir os olhos de quem se perdeu por si mesma. Aqui é minha história, contadora. Que as mulheres ouçam e saibam. Não é amor se te afasta de quem você ama. Marina. Nossa, linda história, Marina. Obrigado por ter repartido com a gente, tá? Aliás, muito obrigado por todos que repartiram com a gente suas histórias. Eu vou encerrando por aqui porque a voz já tá uma bênção. Já tá falhando bastante. E eu não quero que vocês recebam vídeos com voz sem qualidade, combinado? O meu muito obrigado. E só uma dica, por favor, não façam nada que vocês veem pela internet. Por favor, não façam. A informação tá fácil, as coisas que você encontra fácil, mas nem sempre aquele remédio é pro seu problema, lembram? Nem sempre o remédio que vocês estão olhando na internet é feito para vocês. Às vezes, o remédio do qual vocês precisam é simplesmente uma oração. Que tal uma oração 3 vezes ao dia? Olha só. Que tal uma orientação? É, por que não? Não façam. Ah, eu vi na internet que você. Não, por favor.
Nós estamos acompanhando três clientes, nossa, três consulentes nossas, que fizeram pela internet agora para tirar não é fácil, tá bom? Mexam com vida, mexam com flores, mexam com. Ah, você tá falando para fazer banho de flores? Não. Tô falando para você sentir o cheiro delas, para você ouvir os pássaros cantando, para você sentir o cheiro da natureza. Isso ajuda tanto, vocês não sabem o quanto, tá bom? Ó, minha dica para vocês. Fiquem com Deus e ótimo começo de semana para vocês. Grande beijo.